E sem mais delongas, vamos começar. A primeira pergunta que eu tenho para você. Lembrando, quem tiver alguma pergunta para fazer para a nossa convidada, com a Júlia ou com o Pablo, vocês podem passar para eles, que eles vão estar passando para mim. Cauana, como que você conheceu a Cristo e como que você decidiu seguir essa fé? Como que foi o começo da sua caminhada? Onde tudo começou, assim? Onde apareceu Jesus Cristo na sua vida? Antes disso, posso falar uma coisa? Amém? O Hugo me chamou, me convidou em um dia. No dia seguinte, o pastor me chamou para ir para o Gênesis, para servir no Gênesis. E então eu creio que realmente é de Deus. Amém. Porque era para ter acontecido antes e não aconteceu. Então foi tudo bem certinho. Eu falo que Deus é um Deus intencional. Amém. Tá. Quanto à tua pergunta, bom, eu desde pequenininha, com 3 anos de idade, eu fui diagnosticada com câncer. Essa semana ainda eu orando, falando com Deus, eu falei que eu acho que eu sempre fui apaixonada por Deus. Sempre fui apaixonada por Cristo, porque de pequenininha eu fui curada. Eu sou um milagre. Eu vivi um milagre. E por mais que eu me lembre pouco desse tempo, minha mãe sempre testemunhou, meu pai sempre testemunhou a minha cura. Então, eu sempre me achei especial para o Senhor. Eu sempre me senti especial para o Senhor. Então, eu falo que desde sempre eu entendo que eu amo o Senhor, porque eu sempre falei muito de Deus. Mas a minha conversão, ela veio com 19 anos, 19 para os 20 anos. Quando uma tia minha, irmã do meu pai, faleceu. E ela era, como a gente fala, muito crente. E ela sempre falava assim, a gente precisa se santificar, porque a volta de Cristo está próxima. E no dia que ela faleceu, eu senti um soco quando eu recebi a notícia. Eu estava voltando de uma festa. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estar no meio das pessoas, de estar em festa, porque eu gostava de estar sempre no meio de muita gente. E eu voltando de uma festa, o meu irmão me deu a notícia, e aquilo eu senti um soco, e ali eu entendi que era para eu voltar, que era hora de eu voltar. Na época, meus pais não estavam na igreja, meus irmãos não estavam na igreja, eu simplesmente abandonei tudo e voltei para o Senhor. Foi quando eu tomei a decisão de me batizar e de realmente... Foi uma conversão realmente. De certa forma, teve que... a perca de alguém foi o ponto de ignição para você. Sim. Nesse caminho, que quando você teve a sua conversão, que você começou a trilhar novamente no caminho do Senhor, houve algum momento marcante, assim, na sua caminhada com Deus, que transformou a sua vida, tipo, diferente, assim? Com certeza, a minha separação. A sua separação? Isso foi o que transformou você, o que marcou isso? É porque assim, no meu casamento, eu, como todo mundo, tenho seus problemas, suas dificuldades. Mas quando teve um momento do meu casamento, logo que eu ganhei a Beatriz, com 3 meses, eu descobri que o meu ex-marido estava me traindo. E aí foi quando eu fui atrás de um pastor para saber se eu poderia me separar perante o Senhor, porque eu queria saber se o Senhor me permitia isso. E quando eu estava voltando para casa, a minha mãe estava dirigindo o carro, e foi ali que eu tive uma visão, a minha primeira visão. E o Senhor me mostrou como se eu fosse uma árvore. Até falei isso na minha ministração no início do ano. Eu me vi como se eu fosse uma árvore, assim, E das minhas mãos saíam ramos novos, mas o Senhor passava sobre esse braço, e esse braço saíam vários galhos secos. E Ele falou exatamente assim para mim: você acha que a árvore, quando está sendo podada, ela não sente dor? E aí, ali eu fiz uma oração, que eu falo que foi a oração mais curta, mas a mais... com a maior responsabilidade, que eu falei para o Senhor assim: Pai, eu quero ser quem o Senhor diz quem eu sou. Só isso. Aí começou o processo. Ali que foi o ponto de ignição para você, de mudança. Foi absurdo, assim, o que eu vivi dali para frente. Amém. Seguindo,
como a sua fé influencia nas suas escolhas, decisões do seu dia a dia. Porque nem sempre é só decisões na igreja. Sim. Várias vezes são decisões no nosso dia a dia. Como que isso influencia? Como que a sua fé ela influencia na tomada dessas decisões? Wagner, eu acho que a gente tem que ser prudente e a gente tem que pensar, isso daqui me cabe? Porque assim, a gente tem que entender que Cristo não cabe em qualquer lugar. Eu carrego Ele. Então, não é tudo. Tudo eu poderia fazer. Eu poderia fazer tudo. Tudo te é lícito. Mas nem tudo lhe convém. Entendeu? Eu acho que assim, a gente tem que saber que o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Tem coisa que a gente tem que pedir para o Senhor. Tem coisa que é sozinha no quarto e Pai, me dá a direção. E tem coisa que eu entendo que... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu gosto de vinho, mas eu não sou uma pessoa que bebe. Não sou. E antes, quando eu ia tomar uma taça de vinho, que é o máximo que eu tomo, eu, às vezes, colocava e postava isso nos stories. E de um tempo para cá, isso vem me inquietando. Não é uma coisa que... Para mim, eu sei que tomar uma taça de... Eu tomo menos que isso aqui, ó. Meu pai e minha mãe estão aí, eles podem provar. Eu tomo isso aqui, ó, de vinho. Mas, para algumas pessoas, aquilo ali é escândalo, entendeu? Ou para outras, eu estou incentivando uma coisa que elas não têm controle. Então, eu nunca mais postei nada disso. Eu acho que tem que ter esse cuidado, assim, mas é do que a gente está revelando do Senhor na nossa vida. Até porque você hoje, de certa forma, influencia outras mulheres, outras pessoas, né? E às vezes, né, igual você estava falando, o que você estava construindo ali numa postagem, às vezes para alguém que tem algum problema com aquilo, seria como se fosse um gatilho. Sim. Né? E às vezes a gente posta, né, principalmente nas nossas redes sociais, a gente compartilha coisas, né, e como nós somos cartas lidas do Senhor, eu acho que as pessoas que não frequentam, não têm comunhão com Deus, elas entendem que aquilo é permitido à vontade, que aquilo é lícito à vontade. E muitas vezes a gente tem dado esse gatilho para a sociedade, né? Muitas vezes isso. Eu acredito que acaba sendo uma aprovação para essas pessoas também, né? É tipo assim, ela faz, eu também posso. Mas daí não tem o mesmo cuidado, né? A gente fica naquela, eu te dou legalidade, né? Tipo isso. Eu não chega a ser com bebida, né? Mas o cristão, ele tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais tolerante, né? No que ele vai responder, no que ele vai falar. E eu sempre fui, por exemplo, muito explosivo nas minhas respostas com o cliente. E aí, até que um dia alguém chegou em mim e falou, rapaz, você não é crente não? Numa simples resposta. Né? E eu respondo os outros. Por exemplo, lá na barbearia, às vezes chega uma coisa ou outra assim, que estão querendo folgar para cima de mim, eu desço a resposta. E aí eu comecei a dar margem para que fizessem isso comigo. E aí entra outra situação, eu tenho que responder a minha própria resposta. E aí eu comecei a notar que muitas vezes era melhor eu só ficar em silêncio. Que o Senhor, Ele ia tomar essa resposta, Ele tomar essa decisão, Ele ia dar um jeito de, sei lá, corrigir aquilo. E aí eu pensei, eu não posso fazer isso porque eu estou dando legalidade para as pessoas que não têm conhecimento fazerem isso. Seguindo aqui. O que você faz para manter a sua vida espiritual saudável e ativa? Oração e jejum. Oração e jejum. E como que é isso para você? Olha, aí eu vou te falar mais uma vez da minha separação. Depois que aconteceu essa visão e essa oração, eu tive um retorno, teve uma retomada, eu voltei com meu ex-marido, a gente se acertou, tudo o Senhor foi me direcionando. Mas, infelizmente, 1 ano depois, realmente, não deu mais, acabou. E eu vi a mão de Deus em tudo, assim. Em tudo, até o final realmente da minha separação. E quando acabou tudo, um dia, eu gostava muito de escutar o podcast do Thiago Brunet.
E aí ele falou que Jesus nos ensinou que sempre que a gente vai tomar uma grande decisão, uma decisão importante na nossa vida, a gente precisa primeiro orar e jejuar. Porque ele fala que quando Jesus foi começar o ministério, a primeira coisa que ele fez foi para o deserto, jejuou e orou, antes de iniciar o ministério. E aquilo me tocou sobre jejum. E aí eu comecei a tirar um tempo do meu dia, todos os dias eu tiro um tempo do meu dia, logo de manhã, e comecei o hábito do jejum. Então, comecei pouco e foi aumentando cada vez mais. Gradativamente. O jejum é bom, todo mundo sabe do pastor, ele e o Caiuan, ultimamente, eles têm jejuado bastante, eles têm, né, fortalecido a fé deles e enfraquecido a carne deles cada Sim. dia mais com isso. E eu estava pensativo sobre isso, né? Porque eu faço bastante jejum sem fazer jejum. Eu vivo sem não me alimentar bastante, né? Até a Andressa, a Dona Rosa, elas vivem me cobrando isso, que eu não como, né? E quando é a dia de eu fazer, hoje eu vou fazer um jejum para o Senhor, esse dia em questão eu passo agoniado. Porque às vezes eu passo 2, 3 dias sem almoçar, tranquilo, sem tomar o café, eu só almoço, mas o dia que eu tenho que jejuar, hoje eu vou tirar o almoço. Semana que o pastor fez jejum, eu tirei o almoço. Que semana complicada, porque eu fico sem almoçar. Essa semana eu não almocei nenhum dia praticamente, passei tranquilo. Mas a semana do jejum eu passei mal, passei com muita vontade de comer, gente. Sabe? E assim, nunca ninguém me chama para almoçar. Aquela semana as pessoas me chamavam, né? E gente que nunca me paga nada. E aquela semana essas pessoas me chamaram para almoçar. E eu notei que o meu corpo essa semana, meu corpo ficou diferente. Falei para a Andressa, essa semana eu estou diferente. Ela falou, por quê? Eu senti que tipo assim, declinei, vamos dizer assim, né? E aí eu entendi que, você faz jejum a semana inteira para trabalhar, para você ganhar cliente, para você atender e ganhar cliente, mas quando é para mim, você fica de boa. Quando é para mim, o horário do seu almoço, você não atende ninguém, para você não se enfraquecer. Mas quando é para ganhar dinheiro, você atende, você fica sem comer. E aí eu fiquei pensativo sobre isso essa semana. Passei mal a semana passada sem trabalhar, e essa que é para ganhar dinheiro, né? No meu almoço, eu trabalhei de boa. Aí na hora o Senhor falou comigo, você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que fazer, igual você falou, intencionalmente as coisas para mim. E não é fácil. E não é fácil. Porque no meu serviço, eu preciso ganhar, né, no atendimento. E por que agora o seu próximo jejum não pode ser ficar sem o almoço e sem atender? Porque quando, né, na minha vida, quando eu fico de jejum, via de regra eu não almoço. Quando eu não almoço, eu posso atender mais alguém. Então, o meu próximo jejum, da agora para frente, eu coloquei no meu coração isso, que eu vou jejuar e também não vou trabalhar nesse período. Entendeu? Porque isso começou a me incomodar, né? E fazer um jejum intencionalmente para a gente é muito difícil, né? Então, geralmente você começou a prática de jejum como? Através de uma situação, né? Geralmente na nossa vida a gente começa a prática do jejum por causa de alguma coisa, talvez pedindo alguma coisa, e não funciona assim. O jejum não é uma barganha com o Senhor, né? E muitas das vezes a gente tem feito isso, a gente tem tentado barganhar o jejum com Deus. E a parte da oração que você falou, como que foi as suas orações? Como que foi para você começar a orar diferente? Não só pedir, mas agradecer. A gente vai aprendendo com o Senhor. Ele vai nos ensinando. Sobre o jejum, eu vou até te falar uma coisa, Wagner. Eu tenho uma senhorinha que eu escuto bastante, que meus pais escutavam muito na época que eu tive câncer, né? Que chama Valnice Milhomes. E ela falou assim, que o jejum, quando você só tira o alimento, mas na hora da refeição você não tira para orar, ela é uma dieta. Então, quando você tira para orar, ela vira um jejum, porque aí você está trocando realmente o alimento pela oração.
E aí o teu espírito está tomando governo, porque no Gênesis foi isso que o Senhor falou comigo. No Gênesis foi exatamente isso que Ele falou para mim. Porque eu venho numa prática de jejum, mas assim, já estava fácil o jejum que eu estava fazendo. E aí o Senhor falou assim para mim, você vai deixar, olha só o que Ele falou, você vai deixar a tua carne tomar o trono da tua vida de novo? Que lapada, hein? Levei uma chalapada que eu falei, não, deixa eu melhorar isso. E aí eu intensifiquei o jejum. Então, antes, eu comecei o meu jejum fazendo 3 dias, comendo das 6 horas da manhã até 1 hora da tarde, mais ou menos. Depois eu não comia mais. Depois do Gênesis, aí eu fui para 7 dias, depois para 21 dias. Depois do Gênesis, eu fiz um que era só de uma refeição por dia durante 14 dias. E aí eu fui fazer outro jejum, que o Senhor tinha me direcionado, e Ele falou, você aguenta mais. Eu falei, 21 dias comendo só uma refeição? Sem nenhum chocolatinho? Nada, não. Era 21 dias assim, ó, só uma refeição. Eu falei, Jesus. Mas eu aguentei. Foi difícil. Esse foi, para mim, foi um dos mais difíceis, pela tentação. Porque você via que assim, não era fome, não era nada disso. A gente vê nitidamente que o nosso corpo não precisa comer as 3 refeições. Não é assim. Mas a vontade, assim, é que nem você falou, para mim eu acho que é a batalha, sabe? Eu entendo isso como batalha. É uma batalha. E pegando nesse ponto, porque são 3, 7, 21 dias, né? Como que as pessoas que estavam ao seu redor se comportavam com isso? Seu pai, sua mãe, os amigos, como que é isso para eles? Ou eles não ficaram sabendo? A minha mãe começou a praticar o jejum. Ela já fez um jejum na água de 7 dias. Amém. Então, assim, eu acredito que o que a gente faz, de alguma forma, isso vai tocando as outras pessoas. Né? Eu vejo isso, eu vejo a mudança deles, né? Quanto eles sempre foram muito tementes. Os meus pais sempre foram muito tementes, até por tudo que passaram e tudo mais, né? Na minha situação e o resto da vida também, né? Porque também tem as coisas particulares deles. Mas eu vejo que isso foi tocando. Por exemplo, a Kevlin, ela ora e jejua porque a gente já conversou muito sobre isso. Então, hoje ela é uma pessoa que ela é disciplinada na oração e no jejum também. Então, a gente vai tocando as pessoas. Eu vejo isso na vida da Kevlin. A Kevlin mudou bastante. Nós somos candeias, Wagner. A gente precisa incendiar as outras pessoas também. Nós precisamos acender a luz das outras pessoas. Então, a gente não pode simplesmente achar que a gente está passando por essa vida à toa. O nosso pouco, aquilo que você falou, mas o que a fé tem a ver com as tuas atitudes, né, com as tuas decisões? O pouco nosso pode ser muito para alguém. Talvez você vai ser a Bíblia que alguém vai poder ler. Exatamente. A única Bíblia que alguém vai poder ler. Exatamente. E aí entra a seguinte questão: quanto de Bíblia eu adquiri, será, hein? Porque o nosso eu, ele só é transformado através da palavra. Conhecendo a palavra, a gente se conhece. E tendo um relacionamento com Deus, Deus te mostra quem você é e quem Ele te criou para ser. E como que foi para você desenvolver esse relacionamento com Deus? Porque ter um relacionamento fácil com o celular é bom, ter um relacionamento fácil com o trabalho da gente é bom, ter um relacionamento em vir aqui na igreja bater o ponto, né? Vir no culto é bom, mas como que foi isso no seu quarto, no seu íntimo? Como que foi essa vontade, assim, Senhor, eu preciso do Senhor? Como é que foi isso? Eu acho que, é que nem eu falei, eu sempre fui muito dependente de Deus, né? Sempre entendi que Ele é soberano até sobre a minha vida. Então, eu sempre tive esse entendimento, mas há pouco tempo atrás, eu tive o entendimento de que o entregar a vida ao Senhor, até venho falando isso na célula, entregar a vida ao Senhor é realmente entregar. Não é dar só uma mão, só um dedo, só uma pontinha do... Não é. É entregar por inteiro. E o entregar por inteiro é entender que eu preciso dele para tudo. Então, quando eu fui entendendo isso, eu fui entendendo que
eu precisava mais do Senhor do que as minhas atitudes, do que eu estava vivendo, eu precisava muito mais dele, da direção dele do que da minha. Então, eu parei de ter um pouco do controle da minha vida. Porque é uma coisa que eu aprendi há uns 6 anos atrás. Nós não temos controle de nada. A gente acha que tem, mas não tem. Geralmente a gente imagina que tem o controle de tudo, né? Geralmente a gente imagina que todas as ações que a gente está tomando e que às vezes está dando certo é por conta do meu esforço, por conta do meu talento, mas nada é por conta disso. O Senhor, Ele já proveu, Ele já ministrou, Ele já correu lá na frente e fez com que as coisas que tinham que dar certo ali, elas acontecessem do jeito dEle, né? E você falando sobre o controle, a gente vive uma constante vida, né? Empresa principalmente, a gente vive uma constante crescente de ganhar dinheiro. Beleza. E é uma constante luta em não colocar o dinheiro na frente, né? Eu não sei com que você trabalha, eu nunca perguntei isso também, né? Mas vou dar um exemplo da minha parte, né? Esses dias para trás, tive uma conversa com um rapaz lá sobre ter mais clientes, sobre, por exemplo, vender mais. E aí eu falei para ele, cara, eu não me importo mais com isso, em ter mais. Falei assim, eu não me importo mais naquela loucura de, no caso, vendas, de vender mais, ter mais cliente. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque quando eu me importo em ter mais, eu me distancio do Senhor. E se eu me distanciar do Senhor, como que eu vou ter mais? Falei, aí eu brinquei com ele, falei, eu desencanei dessa de querer fazer cliente novo. Aí ele falou, e como é que você vai atingir os seus novos objetivos? Porque eu também tenho novos objetivos. Falei, mas isso aí não pertence a mim. Eu só preciso ter o plano que o Senhor quer no meu coração, que o resto Ele vai fazer, eu falei para ele, né? E muitas das vezes a nossa dependência, né, o nosso relacionamento com o Senhor, ele fica em segundo lugar por conta do quê? Do nosso trabalho. Né? Ele fica em segundo lugar, às vezes, de uma petição, às vezes de uma cura, né? Porque a gente só lembra em pedir a cura para o Senhor quando? Quando as nossas opções elas já se esgotaram. Né? Então você estava falando do seu começo, da sua caminhada, do seu milagre, né? Foi a sua doença. Eu garanto que os seus pais, eles ministraram muito, eles oraram muito, né? Mas eles também foram atrás da cura do homem, porque o Senhor ministrava na vida deles aonde eles deveriam ir, né? Mas e se eles tivessem buscado tudo da terra antes do Senhor? O quão duraria isso, será? Né? Então, isso mostra também a dependência, ela sendo sábia, né? Seus pais sendo sábios em entender que o Senhor vem primeiro. As respostas que Ele vai mandar é com Ele, é depois. Para a gente seguir aqui. Como que você percebe a ação de Deus nos desafios que você enfrenta? Como que você reconhece isso? Eu vejo Deus em tudo. Olha, hoje, é tão louco que hoje a gente está mudando, né? A gente está mudando, a gente já mudou e nós estamos organizando a casa. E hoje, eu achei tão interessante que eu estou em jejum e aí eu fui para lavar uns travesseiros. Minha mãe falou, tem como colocar numa bacia, pegar um negócio, ficar batendo em cima e não sei o quê, porque eu falei que se colocasse na máquina não ia dar certo. Aí eu fui lá para fora, eu ia para fora, para onde estavam os travesseiros, e eu falei assim, parei assim na porta e falei, eu quero água. E eu fiquei pensando, aonde eu vou sentar? Vou sentar no chão, vou ter que ficar agachada, nossa, vai doer pra caramba a minha perna. E aí, na hora que eu falei, quero água, no que eu virei, eu vi uma escadinha da Beatriz. Juro que isso daí eu vi Deus. Eu falei assim, Senhor, se eu não tivesse voltado para tomar água, eu não ia pegar a escadinha. Ia ficar em pé. Ou agachada. Então, assim, eu entendo que o Senhor está em tudo. Ele já preparou tudo para a gente. Até quando a gente faz algo de errado, Ele nos dá a saída, Ele nos corrige. Ele é um justo juiz, então Ele permite que a gente também viva a consequência daquilo que a gente, né, plantou. Mas eu entendo que Deus está em tudo.
E uma das coisas que eu mais peço para o Senhor são as estratégias dele, para que ele me alinhe ao tempo, aos planos e à vontade dele. Porque eu preciso das estratégias dele para viver aquilo que ele tem para mim, para que eu não perca tempo com coisas que não são dele. Porque a gente precisa trabalhar, mas às vezes o trabalho não é algo que eu vou levar a Deus ou que eu vou trazer Deus, é uma coisa assim grandiosa. Mas às vezes dentro do meu trabalho eu tenho alguém para falar. Então, por mais que assim eu tivesse, a gente, né, eu tinha uma clínica, tinha clínica odontológica lá em Florianópolis, e é uma coisa interessante que a gente sempre falava do Senhor para os funcionários. Então, o Senhor teve que trabalhar comigo para me mostrar qual era a minha posição como pessoa, como filha, mas também como serva. Você teve que ser ministrada primeiro para se desenrolar na caminhada com Cristo. Pontuando aqui, ó. A pergunta é: como você percebe a ação de Deus nos desafios que enfrenta, né? A todo tempo a gente enfrenta desafios, né? Todo tempo a gente Só que a vê. gente só acha que desafios é coisas difíceis, Sim. né? E isso aí gera dependência do Senhor, que você falou. Eu lembro de uma vez que o pastor estava trancado em casa, gente. E o pastor, ele precisava muito sair para vir aqui fazer uma live. Eu acho que é época de pandemia, eu não lembro direito. E não tinha ninguém para socorrer ele. E ele também, né, ele não conseguia pular o muro. Ele estava desprovido da estratégia de pular o muro. E ele, todo desajeitado, né, voltou para dentro de casa e falou assim: Senhor, dá um jeito de abrir esse motor aí, esse portão elétrico, porque eu preciso sair. Aí ele falou, ele escutou um grito na frente de casa. A hora que ele saiu, o portão abriu milagrosamente. Sozinho, sem clicar em botão, sem nada. E aí o cara falou: olha, rapaz, deve ter dado um pico de energia dele. Não foi pico de energia, não, foi Deus que abriu o portão para mim sair agora. Quantas vezes a gente tem tirado o crédito dos milagres e das ações que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Dos pequenos milagres que a gente não nota no nosso dia a dia, das pequenas coisas que não deram certo, que são milagres do Senhor, aquilo que Ele sabia que não era para dar certo, né? Dos banquinhos que a gente deixa de enxergada, né? São coisas pequenas que o Senhor ele vem cuidando da gente. Seguindo aqui, ó, essa é bem particular, hein? Como a fé cristã molda o seu papel como mãe e filha hoje? Porque hoje você tem duas, né? Hoje eu tenho duas, e é uma das coisas que eu ia falar nos desafios. É desafiador ser mãe. É muito desafiador. Eu vou mudar essa pergunta, ó. Então, quais os valores cristãos que você busca transmitir aos seus filhos e aos seus pais ou às pessoas que estão ao seu redor? Para ficar mais fácil. Eu vou ser sincera para você. O meu eu, todos os dias. Então, são as minhas práticas, é que nem eu falei, influenciei de alguma forma a minha mãe, né, que já não tinha mais essa prática do jejum. A Kevlin, que é nossa líder em treinamento. Então, assim, eu acredito que o que a gente faz fala muito mais do que a gente fala. Porque uma coisa que eu aprendi eu vou ouvir a pessoa falar, mas se não está batendo com aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está fazendo, a palavra dela está errada. Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente faz fala muito mais. E acredito que é isso. Eu acredito que eu influencio muito minhas filhas no falar, no fazer, não no falar. Mas eu não sou uma mãe perfeita, né? Tem hora que a gente erra também. Dá aquela orada antes de dar aquelas palmadas ou só dar as palmadas, né? Eu não sou mãe de bater muito. Muito? Não, é bem difícil eu bater nas meninas. É bem difícil mesmo. Chegar ao ponto de eu dar umas chineladas nela. Mas eu não gosto muito de gritar, e de vez em quando eu grito. Nem ontem mesmo foi um dia que teve 2 vezes que eu dei uns gritos com a Júlia e depois eu fico mal, assim, sabe, por isso. Então, são situações que
irás, mas não pecais. Então, como é que eu vou? Tem hora que você tem vontade, né, gente? A carne fala mais alto, gente. Não é? Ninguém é perfeito. Uma pessoa agora olhando, eu olhei para o Gé, eu lembrei dele e eu fiquei pensando, o Cauã tem hora que ele é campeão, sabe? E aí eu vejo a paciência do Jefferson com ele, eu falo, rapaz do céu. E ele olha para o Cauã e fala, eu falo, nossa, eu já teria vontade de uma chinelada ali. E aí, se ele tivesse feito aquilo perto da Fernanda, ele teria apanhado. Que a Fer não teria deixado ele em branco nessa história, né? E muitas das vezes a gente dá uma exaltada com os nossos filhos, né? Sim, É normal isso. Acontece, né? Mas às vezes é necessário isso. Sim. Porque os pais, eles têm que ser firme e forte com o filho, né? O Senhor, ele não negocia, saber o limite, porque o Senhor, ele não negocia com nós. Sim. Não existe uma barganha com Deus. Sim. E a mesma forma é nós com os nossos filhos. Então, às vezes, alguém de fora, ele vai achar que a gente está sendo duro. Vai achar que a gente está sendo, né, carrasco. Mas não é. Alguns dos filhos, eles precisam de uma rédea mais curta. Porque a gente tem que canalizar essa energia deles. A gente tem que mostrar o caminho. Porque se a gente deixar pelo mundo, né, para transmitir esses valores que a gente não pregou para eles, vai dar problema, né? E é muito difícil, às vezes, a gente mostrar isso para os nossos filhos, porque eles têm uma facilidade de ganhar a gente, né? E é difícil dar aquela correção neles. Eu vejo isso com o Augusto. Tem hora que ele chega em mim e fala, pai, né? E aí você fica naquela, e aí a Andressa mesmo, às vezes ela dá uma carcada nele e dá risada, porque ele faz uma cara, né? Mas aí ele, naquele momento você deu legalidade de tudo que você falou para ele, né? Mas a gente tem mudando isso, a gente vai corrigindo isso. Seguindo. Como você descobriu o seu propósito no reino de Deus? Orando. Orando. E o que você entendeu disso? Qual era? Qual é o meu propósito? Isso. Eu preciso... o meu principal propósito é trabalhar com mulheres. É fazer elas entenderem quem elas verdadeiramente são. Identidade. Trabalhar a identidade do Senhor na vida delas. Mas isso engloba tanta coisa. Eu achava que era uma coisa tão simples, mas não é. Tem muita coisa. E cada vez o Senhor vai mostrando mais e mais e mais. Eu acho que assim, as pessoas... Não adianta, é que nem eu falo da candeia, não adianta a gente, vamos, em vez de candeia, vamos colocar vela. Não adianta a gente acender uma vela e colocar debaixo da cama, como fala na palavra. Mas também não adianta você pegar uma vela e colocar ela para segurar uma porta. Ou para, sei lá, qualquer outra coisa que não é da função dela. Nós nascemos com um propósito definido. Então, eu entendo que cada um de nós precisa ter a sua luz acesa. A nossa luz é Cristo. Então, a gente precisa saber qual é o nosso papel no corpo de Cristo, na videira. Então, eu sou o quê? Eu sou uma folha? Eu sou um galho? O que eu sou? E cada um tem a sua função. Quando a gente vai estudar lá a fotossíntese, lembra? Cada um tem a sua função. Então, você tem que saber qual é a tua função. E como que você vai saber a tua função se você não fala com o teu Criador? Não tem intimidade com Ele. Você não vai saber. Vai continuar fazendo o quê? Heresia para o Senhor. E aí são várias... Porque a gente tem várias... Para chegar na nossa identidade, tem várias camadas, vamos pôr assim. Várias etapas. Então, tem o que o pai e a mãe falaram, tem o que a sociedade fala. Então, tem várias. Até chegar o que o Senhor fala a teu respeito. Essa é a mais importante. Não interessa o que o Wagner pensa do Wagner. Interessa o que Deus acha que o Wagner é. Porque o Wagner pode se achar hoje um barbeiro. Mas se Deus te levantar outra coisa? Hoje você está barbeiro. Hoje eu estou nisso. Exatamente. Hoje você está. Isso é bem, bem legal, né? Porque às vezes nós nos confortamos no lugar que estamos. Sim.
né? E eu sou prova disso, eu estava confortável aqui e do nada fui embora. E assim, né, o meu momento aqui na cidade era bem tranquilo, trabalhando, começando na igreja aqui a caminhada, e do nada comecei tudo do zero, né? E o Senhor, Ele me levou para algo que eu julgava ruim, mas Ele entendia que aquilo era bom, né? E isso é muito difícil a gente entender sem o quê? Sem intimidade, sem o jejum, sem a oração, sem a palavra, sem estudar, né? Sem o conhecimento, primeiramente. Sim. E você falando aí sobre, né, influenciar as mulheres, né, em Cristo. Qual é o ponto central disso para você? Qual é a parte mais difícil de levar a palavra, de destacar a identidade das mulheres em Cristo? Qual que é a parte que você acha que isso fica difícil? Não vejo nenhuma dificuldade. Não vejo mesmo. Não vejo. Assim, ó, quando o Senhor mandou começar as lives, ali eu tive um momento de DR com o Senhor que eu falei, eu não quero. E ele falou, mas é para você. Ele falou exatamente assim, ó, eu te preparei para este momento. Quando ele falou isso, como é que eu vou negar? Depois de tudo que eu passei, apesar de eu ter me separado, eu não sou a favor da separação. Eu sou a favor de tentar até o último. Eu tentei até o último no meu casamento. Até o Senhor falar para mim assim, a tua luta acabou. Ele falar isso para mim em março, início de abril de 2020, e em outubro de 2021, no encontro com Deus que eu fiz, porque daí eu já estava aqui, ele falou para mim que a minha luta acabou em todas as áreas da minha vida. Aí, ali eu vi a mão de Deus assim, de uma forma diferente na minha vida, o cuidado dele. É muito bom você escutar isso do teu pai. É muito bom a gente escutar isso de quem tem o controle de todas as coisas. Amém. Chegando aqui para as últimas perguntas, essa aqui talvez você já tenha respondido, mas vou fazê-la que ela é persistente. Você já teve alguma experiência onde alguém foi um grande exemplo de fé para você? Como impactou você nessa jornada cristã? Olha, eu tenho uma outra, é que eu chamo de tia, né? Ela é prima do meu pai. E eu cresci chamando ela de tia e o marido dela de tio também, que é o tio Elias e a tia Eleusa, que foram... O meu tio era médico aqui e ela é dentista, né? E nós perdemos ela esse ano, mas... Assim, ela para mim sempre foi um exemplo de mulher de fé, sabe? Sempre foi alguém que eu sempre admirei. Mas o final da vida dela, eu acompanhei um pouco mais. Porque fazia um tempo que a gente estava distanciada, que eu estava em Florianópolis, ela aqui, né? Só que quando eu recebi a notícia de que ela estava com câncer, eu lembro que eu e minha mãe oramos e eu senti que ela seria curada, né, mãe? Mas, da onde ela teve o câncer, eu creio que ela foi curada, porque o câncer parou. Ela teve câncer, começou no pâncreas, que é um dos piores. Então, ali parou. Aí ela disse que depois deu, acho que no pulmão dela também parou, e aí foi para o fêmur, foi onde aí ela se entregou também. A gente acredita dessa forma, que ela já estava um pouco cansada, que ela disse que era uma dor que exatamente aonde eu tive câncer, quando criança. E aí eu tive um pouco mais de contato com ela, e ela sempre falava muito do Senhor. Você via que, assim, por mais que ela estivesse com dor, ela não parava. Ela continuava os grupos de oração, ela continuava as reuniões, por mais que ela tivesse, assim, mal. Porque, às vezes, ela chegava de quimioterapia, ela estava, né, fraca, ela não parava. E eu entendo que, para mim, foi um exemplo muito grande, sabe? Não interessa como você está. Você está feliz, você está triste, você tem que servir. Tem que fazer o que o Senhor quer, né?
o jeito que vai acontecer, a gente não sabe, a forma que vai acontecer, não fala sabe. uma coisa, Wagner, que eu acho interessante. Quando é para o Senhor, não tem fardo, não é um fardo. E eu não vejo isso. A gente faz a célula, e a nossa anfitriã está aqui, e ela vê, nunca foi um fardo. Nunca foi um fardo para a gente, sempre foi um prazer. Porque quando é para o Senhor, é muito bom. Eu, pelo menos, eu tenho prazer em fazer para o Senhor. Essa parte de célula eu sempre falo, me perguntam lá, rapaz, você vai na igreja onde? Eu vou na comunidade, ali aqui. Não, eu vou lá em Nova Olímpia. Você está ficando louco? Você vai em Nova Olímpia na igreja? Não, eu sou líder de célula lá. Você é líder de célula? Aí eu falo, não sou. Você também é líder do grupo jovem? Sou também. Mas você vai que hora para Nova Olímpia? Eu falo, cara, eu vou 10 vezes se precisar para lá. Mas não é difícil? Eu falo, cara, não é difícil. Um dia o pastor falou para a gente que o dia que fosse um fardo, vir ministrar célula, vir no culto, aquele dia era que é para a gente parar e congregar lá. E o que mais me chama a atenção é que as pessoas que me perguntam isso são da igreja. As pessoas que mais me questionam por que eu sou líder aqui, por que eu venho aqui, elas são da igreja. E aí eu vejo assim, elas não entenderam que não é um fardo. Elas não entenderam que não é um peso eu vir aqui, não é um gasto eu vir aqui. Elas não entenderam isso, né? E muitas vezes tem pessoas que fazem sendo um fardo, né? Muitas vezes a célula é um fardo, muitas vezes o louvor é um fardo, muitas vezes uma oração é um fardo. E eu sempre falo para o pastor, nunca foi para mim um fardo vir para cá. Né? Nunca foi para mim um fardo, não interessa. Né? Vai estar eu, a Andressa e a Dona Esther, né, na nossa célula. Amém. A célula vai acontecer porque nós vamos ser edificados naquela palavra que o Senhor vai ministrar para nós naquele momento. Né? Tá chovendo, não interessa. Né? Porque se eu entender, eu posso pensar que não é um fardo. Mas se estiver chovendo e eu não vim para cá, por conta de chuva, por conta de qualquer outra coisa simples, eu entendi que se o Senhor deu esse carro para mim, foi para mim fazer a obra, não foi para mim fazer as minhas vontades. Então, não interessa. Eu vou vir chovendo, chuva de pedra, a gente vai vir e a palavra do Senhor ela vai ser levada. E nunca vai ser um fardo para mim, eu entendo isso. E para finalizar aqui, antes das perguntas que não sei se alguém gerou perguntas, né? Que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão ouvindo você aqui hoje? Que elas precisam aprender a tirar um tempo com o Senhor. A mostrar que o mais importante na nossa vida é o Senhor. E a gente faz tanta coisa, que nem você falou, carro é para servir, mas o Senhor te deixa usar para os seus desejos próprios, né? E assim é a nossa vida. A nossa vida é para o Senhor. Ela não é para... Ele nos deixa viver desejos próprios, mas Ele é bondoso conosco. Mas, na verdade, a nossa vida é para Ele. Aquele louvor que fala que a gente está gastando a nossa vida... Até a Beatriz me perguntou, como assim, mãe, a gente está gastando a nossa vida? Eu falei, filha, quando a gente está ali trabalhando para aquilo, é como se a gente estivesse, né, gastando a nossa vida. E eu entendo que é isso. A gente precisa saber quem nós somos, porque hoje em dia está muito bagunçado. A mulher não está sabendo o papel dela, o homem não está sabendo o papel dele. Está tudo invertido, tudo bagunçado. As mulheres... Tanto as mulheres como os homens, elas precisam saber quem elas verdadeiramente são no Senhor. Para que a gente possa ser a candeia, a vela, que seja colocada em cima do armário para poder iluminar tantas outras pessoas, tantas outras vidas. Né? Para poder dar luz para essas outras pessoas, para essas outras vidas. Que às vezes as pessoas estão na escuridão. Eu converso muito com as minhas filhas, né? Com a Juju, principalmente, que é a maiorzinha.
E eu falo para ela, tem pessoas que estão no escuro absoluto, elas não enxergam nada. A única coisa que elas têm é uma direção de uma voz que elas não sabem nem de onde é. Não sabem reconhecer qual é essa voz. Então, elas simplesmente vão. E elas vão vivendo naquele escuro absoluto, sem saber para onde elas estão indo, o que elas estão fazendo. Elas não sabem, porque elas estão no escuro absoluto. E se nós formos luz na vida dessas pessoas? E elas começarem a enxergar para onde elas estão indo? Enxergar Cristo através da sua vida, Sim. né? Iluminando um novo caminho, uma nova jornada em Cristo nessas pessoas. Exatamente. Amém? As perguntas? Nossa, calma. Tô brincando, são só 3. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Como foi sua experiência com Deus? Bom, essa aqui eu acho que você já respondeu sobre a sua separação. Ó, como foi a sua experiência com Deus da sua separação? O que você aconselha às pessoas que passam por isso? Eu aconselho a pedir para o Senhor. Porque o casamento, ele é uma aliança. Deus me ensinou muito sobre casamento. Muito, 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 muito mesmo, que eu acho que talvez muitos casados não sabem. O casamento é a 3. A aliança que a gente faz não é só com o marido, é com Deus. E quando há o divórcio com Deus naquela aliança. Quando Deus fala lá em, se eu não me engano, Malaquias, que ele fala que ele odeia o divórcio, o que ele fala é realmente por causa disso, porque ele não quer, Deus não faz uma aliança para ela ser quebrada. Deus é um Deus de uma palavra só. Então, o casamento, ele é a 3. Para ser quebrado um casamento, a gente precisa ter a direção de Deus. Eu entendo que existe pelo meu processo, eu entendi no Senhor, que existe sim, quando ele fala que ele odeia o divórcio, ele também fala que ele também odeia aqueles que vestem de como que chama? Não vou saber te Perdi dizer. a palavra. De violência às suas vestes. Então, da mesma forma que Deus odeia o divórcio, ele também não gosta daquele que agride, daquele que bate, daquele que a violência é várias coisas, né? Então, assim, tudo isso engloba. No mesmo versículo que Deus fala que ele não odeia o divórcio. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela não é só um versículo. A gente tem que entender o todo. Entender que o casamento, ele é importante, muito importante para Deus. Existem situações que podem ser, a pessoa pode sair de um casamento, mas sempre pedindo a direção dele. Eu desisti, entre aspas, né, do meu, quando Deus falou para mim, a tua luta acabou. Ali eu entendi que acabou e ali eu fiquei em paz. Porque ali eu entendi que Deus estava, tanto que depois ele falou na palavra comigo, eu refaço uma aliança contigo. Então, quando ele falou isso para mim, eu fiquei em paz. Então, o que eu falo para as mulheres? Orem. Orem pelos seus maridos. Orem pela sua casa. Profetiza sobre a sua vida. Profetiza sobre o teu casamento. Mas, antes de sair de um casamento, mesmo tendo ali toda a direção de... A palavra fala que pode ir por adultério. Meu ex-marido me traiu e mesmo assim eu voltei. Porque o Senhor me deu essa direção de voltar. Só que eu vi Deus em todos os momentos da minha vida. Até lá no fim. E continuo vendo. Então, não é uma coisa que... Não é um namoro para a gente desistir. Não é. Mas é hora de orar, jejuar e buscar no Senhor. Quais são as estratégias? O que eu devo fazer? Se o Senhor falar, a tua luta acabou, como ele falou para mim, aí acabou. Agora, se ele não falar... Paciência e fé. A segunda pergunta é sobre isso ainda. Ó. Talvez você tenha algum ressentimento ou raiva, né, da sua separação. O que fazer nessa situação? O que você fazer nessa situação? Não tenho. Você sabe por quê? Logo que eu voltei,
E quando eu voltei também por causa da minha separação. Já fazia 2 anos que eu estava separada. Vi 2 anos Deus falar com meu ex-marido. Até que Deus me falou isso, né? Mas mesmo assim, quando eu voltei, meu pai ainda falou para mim assim, Cal, volta, né? Pelo menos aqui você está perto da gente, tal, não sei o quê. Eu fiquei 2 semanas aqui na casa deles. E aí eu peguei e falei, pai, mas o que eu vou fazer com a clínica? Só que nem na minha empresa mais eu estava em direito. Por toda a situação. Então, meu pai falou assim, Cal, vai dar jeito. E foi incrível, porque quando eu voltei, quando eu tomei a decisão de voltar, eu pedi ao Senhor a decisão, eu pedi para Ele o que eu faria. E Ele mandou eu voltar. E quando eu voltei, 1 mês depois eu vendi a minha empresa lá. E daí as coisas começaram a se ajeitar, estava tudo muito ainda bagunçado na minha cabeça. E tinha momentos, por mais que eu não sentisse mais nada pelo meu ex-marido, já fazia alguns anos, eu sentia dor. Eu sentia dor. E aí um dia ele me mostrou, eu falei, mas por que então que dói? E ele me mostrou um machucado cheio dessas pedrinhas assim da rua, sabe? Como quem cai de moto. Brita. E aí ele pegou e falou assim, e ele me mostrou limpando aquilo ali. E ele falou assim, eu preciso limpar, porque se ficar alguma coisa, não vai cicatrizar, vai inflamar e vai doer mais. Mas se eu limpar, aí depois vai cicatrizar por inteiro. Só que o limpar dói, porque não tem anestesia. Então, o limpar dói. E em um determinado momento, nas minhas orações com o Senhor, eu me vi entregando tudo aos pés da cruz. De verdade. E ali eu falei, tá aqui, não é mais meu, é teu. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Então, eu não tenho ressentimento. Hoje eu posso falar que assim, eu perdoei, eu não tenho ressentimento. Só que a gente não precisa estar perto, né? Perdoou, não precisa aturar também, Tá né? tudo certo. E a última, como foi a mudança de igreja para a comunidade? E como você se sente hoje aqui? Hoje eu me sinto muito bem aqui. Mas quando foi para eu vir, eu pedi para o Senhor aonde eu deveria congregar. Que essa foi uma experiência que aconteceu comigo lá em Florianópolis. Eu estava meio perdida, não sabia para onde ir, eu fui para uma presbiteriana. A célula era muito gostosa, porque foi a primeira igreja em célula que eu participei, a célula era maravilhosa, só que a igreja em si eu não me encaixei muito, assim, sabe? E aí eu sempre passava na frente de uma que era assembleia, eu era meio assim com a assembleia, né? E a gente não conhece muito, né? Daí eu peguei, e o Senhor sempre falava no meu coração. E ali o Senhor me colocou como líder de ministério, ali o Senhor me usou bastante. Foi ali que eu aprendi muita coisa, cresci muito. Então eu tive o entendimento de que eu precisava começar a pedir para Ele para onde eu ia. E quando eu estava para vir para cá, eu fiz essa pergunta para Ele. Eu falava, meu Deus, aonde que eu vou, né? Onde que eu vou congregar? Se eu já estou meio que entendendo de uma forma que eu acho que as igrejas ali, não sei se elas estão também, né? Eu fazia muito tempo que eu estava lá em Florianópolis, então eu não sabia como que estava aqui. E ele me falou, vai para a comunidade. Eu falava, comunidade? Ele, vai para a comunidade. E eu já conhecia a comunidade de Umuarama e de Cruzeiro, né? Mas já tinha participado, visitado a de Umuarama. Então, cheguei aqui e aí vim. E como é que foi essa interação aqui na igreja? Como que você se sente hoje aqui, fazendo parte desse corpo? Hoje eu me sinto parte, mas já não me no início eu não me sentia. No início não? Não me sentia não. Esse povo é doido. Chegava, sentava, cumprimentava e ia embora. Era assim. Foi um pouco difícil, não vou falar. E tanto que foi uma coisa que eu conversei com o pastor. Toda vez o pastor fala, a Cauana falou que esse povo aqui não cumprimenta, que o povo... Não é que não cumprimenta, é que é diferente, né? Fala Deus, ó a lapada, hein? Não, mas eu falei com amor. Foi com amor, profeta, foi com amor, profeta. Doeu, mas foi com amor. Mas que bom, então. Bom, da minha parte, a gente te agradece por ter ouvido um pouco do que o Senhor fez na sua vida,
de todos os milagres que o Senhor ministrou no seu decorrer da sua caminhada, né? Deve ter compartilhado com a gente bem pouco aqui de tudo que o Senhor tem feito. E feliz demais por ter ouvido, aprendido alguma coisa com você. Aprendi que jejum, gente, não é só mais uma dieta. Vocês também acreditam que jejum... Lembre-se, é um almoço. Quanto tempo dura o seu almoço? Se o seu almoço durar 10 minutos, gente, que seja 10 minutos de oração. Vamos melhorar isso, hein? E aumentar, né? Quando ficar fácil, vamos colocar mais peso nisso daí. Porque quando a gente vai para a academia, começa a ficar fraquinho, começa a ficar muito leve, tem que aumentar a carga. Então, com o Senhor também é assim. O Senhor também. Enfim, da minha parte e do Resiliência, a gente agradece a sua presença. Aprendemos muito com você hoje aqui. E gostaríamos agora aqui, para finalizar, que você orasse pela gente. Amém. Né? Falando algo que o Senhor deve ter ministrado no seu coração, que você gostaria de falar aqui. Gostaria que o grupo de louvor subisse. Amém. E você pode ficar à vontade na sua oração, tá? Obrigada. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por terem me chamado.